Oi pessoal, vamos aqui mais uma aula do Super Acadêmico. Hoje a gente vai voltar para o tema da sociologia. Eu queria hoje falar de um autor que não é muito falado na sociologia assim, mais corriqueira, no ensino médio, no ensino superior, que é o Georg Simmel. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele é contemporâneo dos clássicos da sociologia, né, que todo mundo geralmente estuda. O Karl Marx, o Max Weber e o Emil Durkheim. Ele é alemão também, né, como o Weber e o Durkheim. Ele é contemporâneo do Weber, né, mais ou menos na mesma época, fim do século XIX, começo do século XX, mas ele não tem o mesmo destaque que os outros três. Muito provavelmente porque o conjunto, né, o corpo teórico dele não é um corpo teórico assim, grandioso, né, com uma grande metanarrativa sobre a sociedade, como foi o caso dos outros três. Né? Eu vou fazer uma pequena resenha aqui para comparar e falar alguns pontos da sociologia dele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né, aqui no Super Acadêmico. E sempre dê o like no vídeo e faça comentários, né? Coloca no comentários, é interessante, porque aí eu posso pegar e aprofundar questões que vocês mesmos chamam a atenção. Então vamos lá. A sociologia, né, é uma ciência recente, ela surgiu no século XIX com esses autores, justamente esses autores foram os que criaram, né, a base teórica e empírica para a sociologia. Como eu devo ter falado já em outra aula, o criador do nome sociologia foi Augusto Comte, né? Ele veio com a ideia de que era possível fazer uma ciência sobre a sociedade com as mesmas bases da ciência natural, né? Da ideia da sociologia. Hoje a gente sabe que isso é desnecessário. A sociologia tem objeto e métodos próprios, sem precisar copiar o modelo, né, de ciência da biologia ou da física, ou o que seja. Né? Então, como a sociologia ela pesquisa, né, ela estuda, o empenho dela é um objeto da sociedade, né, e os seres humanos na sociedade, como desenvolve as instituições da sociedade. Os três autores clássicos que eu mencionei, né, o Marx, Weber e Durkheim, eles vão por maneiras diferentes, né, a partir das perspectivas de cada um, produzir grandes construções teóricas sobre a sociedade contemporânea. Né? Então Karl Marx vai focar na questão da luta de classes, né, na questão do aspecto econômico da sociedade, e como isso molda o caminho histórico da sociedade e como isso leva aos acontecimentos relacionados com a materialidade, né, da sociedade e os comportamentos, né, e a produção das ideologias e tudo mais. O Emil Durkheim vai se concentrar no funcionamento da sociedade, né, entender o funcionamento da sociedade a partir do aspecto metodológico mesmo, né? A sociedade ela produz fatos sociais e daí essa produção de fatos sociais pode ser estudados cientificamente, né? Então você tem uma série de aspectos que ele coloca como sendo identificadores do que é um fato social, e a partir daí você pode estudar cientificamente esse fato social e aí destrinchar quais são as características, como é que funciona, né, o que é que leva ao desvio e etc. E o Max Weber, né, vai aplicar no sistema sociológico dele uma compreensão ampla da sociedade em vários aspectos, já com um corpo teórico um pouco mais robusto, né, porque ele tem um certo diálogo com Marx, contemporâneo de Durkheim, tem já muitas coisas sobre a sociedade contemporânea, e aí ele vai trazer a questão da multicasualidade dos fatos sociais, né? Vai trazer a questão dos tipos ideais para uma interpretação mais ampla da sociedade,
e aí vai trazer uma contribuição que é quase que enciclopédica sobre a sociedade, que até hoje tem relevância, né? Tem consequências. Então, muito de hoje da sociologia ainda resgata categorias e modos, né, maneiras de olhar a sociedade formuladas pelo Max Weber. Aí o Simmel, né, nessa história toda aí, entra o Simmel. Ele pesquisa temas que são, digamos assim, secundários da sociedade. Então, enquanto esses autores da sociologia clássica estão preocupados com grandes temas, a economia, né, a criminalidade, as instituições sociais, ele vai focar em coisas aparentemente secundárias, né? O amor, a prostituição, o dinheiro, os relacionamentos amorosos, né? Vai se preocupar com a sociabilidade, né? Os relacionamentos individuais, essas temáticas que parecem secundárias vão trazer, tanto que a contribuição dele na verdade acaba sendo bem posterior, no sentido de que vai se resgatar muito do que o Simmel fez já no século XX avançado, já na segunda metade do século XX, né? Bem depois dele ter morrido, porque é um modelo de análise sobre a sociedade diferente, que vai focar nas pequenas instituições, né, nos pequenos elementos. Então eu queria chamar a atenção, por exemplo, são dois aspectos bem interessantes. Então, nesses dois livros, né, aqui é Questões Fundamentais de Sociologia, que são 4 ensaios do Simmel sobre alguns temas, né, que ele trabalhou. Eu chamo a atenção de um especificamente, que é o relacionamento entre as mulheres, né, e como elas se expressam em sociedade. E nesse aqui, né, Filosofia do Amor, também são um conjunto de ensaios que ele fala sobre uma diversidade de temas. Um deles, inclusive, que é bem interessante, que é a questão da prostituição, que também tem a ver com como a mulher se relaciona com a sociedade. Mas vocês vão ver que não é tipo uma análise para a prostituição como sendo uma instituição relacionada com a economia, no sentido de a desigualdade social e as classes sociais produzem a necessidade de uma profissão, né? Não tem a ver com isso. Ele foca muito em como os relacionamentos são fundados, né? Daí a importância dele para entender a sociabilidade na sociedade contemporânea, que ele é muito caro, inclusive muito resgatado por pesquisas na área de comunicação, né? De semiótica, né? Na pesquisa de como o relacionamento entre os indivíduos constrói a sociedade. Então, o primeiro aspecto, que é mais geral, é chamado como se relaciona a ideia de uma sociologia da forma e uma sociologia do conteúdo. Então, enquanto os autores clássicos da sociologia se focam muito nos conteúdos produzidos pelos relacionamentos da sociedade, por exemplo, a economia, né, a luta de classes, né, as instituições sociais, né, o casamento, tá? Essas grandes instituições, né, meta-instituições que conduzem todo o sentido da sociedade, enquanto ela vai existindo historicamente, o Simmel vai trazer a ideia de forma, né, que a forma das relações, né, ela é tão importante, talvez até mais, a depender de como se observe, especialmente na sociedade contemporânea hoje, né? Hoje em dia em que tudo é meio que aparência. Essa sociologia da forma faz entender que os sentidos produzidos pelos indivíduos nos seus relacionamentos, né, nas suas relações pessoais, acaba sendo mais relevante do que o conteúdo. Então, por exemplo, né, você vai para uma festa, né, para um encontro, para alguma coisa de sociabilidade, né, muito mais relevante para a construção dos relacionamentos
do que o seu conteúdo como ser humano, o seu conteúdo profundo, estaria expressivo naquele momento de encontro social, como você se apresenta na forma, certo? Daí a importância da moda, ele trabalha com a moda também, né? Então sua aparência, como você se veste, como você se arruma, né? Como você, que coisas você fala. Então, por exemplo, o que é alguém interessante num ambiente de sociabilidade? Não é aquela pessoa, o professor de filosofia, por exemplo, não é uma pessoa interessante numa festa. Ninguém fica ouvindo o professor de filosofia falando numa festa. É aquela pessoa que fala, conta piadas, né? Aquela pessoa engraçada, aquela pessoa que coloquialmente fala, né, à vontade com todo mundo, se relaciona bem com todo mundo, né? Não precisa levar nada muito a sério. Certo? Então, no relacionamento amoroso, né, entre homem e mulher, ou pessoas do mesmo sexo, não tem problema. Assim, nesse tipo de relacionamento, o que é que primeiro chama a atenção é justamente os aspectos formais, né? Novamente, a aparência, né? Sobre as futilidades que se fala, né? Ah, você viu quem foi eliminado no último Big Brother, né? Você viu, você soube o que aconteceu com não sei quem, você viu tal celebridade, como ela fez uma nova plástica. Então, esses temas, né, que são tratados nesses momentos de relacionamento, de sociabilidade, eles não são relevantes em seu conteúdo, mas são relevantes como forma, porque é essa forma que gera o relacionamento. Certo? A aproximação entre os indivíduos no momento da sociabilidade está relacionado com a construção dessa forma. O que é atraente entre uma pessoa e outra. Então a pessoa está lá numa festa, num evento, numa situação social. O que é que aproxima ela de outra pessoa? Não é o conteúdo dela, o conteúdo pode vir depois, certo? Mas é justamente essa forma que aproxima e que gera a sociabilidade. Certo? É só olhar o exemplo do carnaval, né? O carnaval aqui em Salvador, por exemplo. Ninguém para ficar conversando no carnaval para poder fazer lá uma paquera e sair beijando todo mundo. Não precisa, basta dançar mais ou menos, ter uma aparência mais ou menos lá, tá envolto lá com a situação, né? Tá meio alcoolizado também, aí pronto, aí rola a sociabilidade naquilo ali, é pura forma, entendeu? Então, esse aspecto da sociologia do Zima é fantástico porque nos ajuda a entender vários modos de comportamento da sociedade contemporânea. Certo? Então, enquanto o modelo de sociedade anterior, com certeza também tinha aspectos formais, né? Como, por exemplo, uma coisa que ele chama atenção muito na literatura e na coexistência, né, formal do século XVIII e XIX, a questão da coquete, né? Que nada mais é do que a maneira como, especificamente a mulher, mas não é exclusivo da mulher. A mulher vai no evento social para ser vista, né, para ser atraente, sem necessariamente gerar nenhum tipo de resultado daquilo ali. É fazer o charme, né, se arrumar, tá na moda, tá bela, por tabela, por, né, em si só. Então, ela vai se arrumar, vai se preparar, vai se fazer aquele charme, aquela coisa toda, com motivação única de fazer aquilo ali. Então não é para o resultado. Então, segundo o Zimmel, né, e fazendo um comparativo com a obra do Balzac, né, a vida cotidiana, esqueci o título do livro. Honoré de Balzac é o autor da Mulher de 30 anos. Mas na obra dele tem muito disso. Assim. Então, se o sentido anterior, né, tradicional, de uma pessoa ir para uma situação de sociabilidade, uma festa, um baile, alguma coisa assim, era para gerar a família, né, uma nova família, o casamento, né, manter as tradições, etc. Tal, a partir de um certo momento, que é cada vez mais próximo do que a gente entende hoje, né, da função social de um evento desse tipo, né, de um evento de sociabilidade, a função social é apenas a forma, é apenas a aparência.
certo? Então, por exemplo, você pode ir num encontro, né, numa situação social lúdica, e talvez a pessoa com mais interessante de todas seja aquela pessoa mais desarrumada, mais atraente, mais desinteressante na forma, porque nada atrai para ela. Ela teria que pegar e começar a falar sobre as coisas interessantes que ela tem para dizer. Pessoas né, que não gostam de falar de futilidades, por exemplo. Não gostam de falar sobre moda, sobre mídia, sobre celebridades, né, sobre filmes. Uma pessoa assim seria considerada uma pessoa sem graça, né, uma pessoa chata. E, no entanto, essa pessoa seria, do ponto de vista do conteúdo, digamos, das relações, mais interessante do que qualquer outra. No entanto, nós, quando vamos nesses eventos, nessas situações de sociabilidade, somos atraídos por pessoas que estão bem apresentadas, bem vestidas, né, que estão sorridentes, que falam sobre qualquer coisa, né, que são interessantes nesse sentido. E aí, nesse aspecto, não há necessidade do chamado conteúdo, como a gente tem de conteúdo, mas sim a forma, certo? Então, o Simmel, né, ao pesquisar esses temas sociais secundários, né, ele traz para a gente uma riqueza muito grande de como, né, os relacionamentos na sociedade funcionam, certo? Então, nós somos realmente atraídos muito mais pela forma do que pelo conteúdo, certo? Daí a importância das expressões estéticas, né, da cosmética, né, das plásticas, das maquiagens, né, todas as coisas que são usadas nas pessoas para melhorar a aparência. E ao mesmo tempo nós assim, nos ligamos mais nesses momentos a aspectos meramente formais, né, como por exemplo as conversas sobre celebridades, sobre mídia, né, fofocas, boatos, essas coisas acabam sendo muito mais importantes, muito mais preenchedoras do nosso tempo em sociabilidade do que os grandes temas, certo? Especialmente porque, principalmente hoje em dia, né, que os grandes temas econômicos, políticos e tal, geram muito mais conflito e angústia do que o que se quer em momentos de sociabilidade, né? Numa festa, você não vai parar uma festa para ficar falando sobre a situação atual da política no Brasil, no mundo, né, da economia, né, dos desastres ecológicos, essas coisas todas, porque aí todo mundo vai ficar parado, angustiado, bicho, que festa chata, não está acontecendo nada, porque está falando só de coisas relevantes, né? As pessoas querem falar de coisas não relevantes, querem passar o tempo de sociabilidade trocando conteúdos, nesse sentido de tópicos, né, que atribuem, que constituem a forma do relacionamento, certo? Então, falar sobre uma celebridade, né, falar uma bobagem qualquer, fazer alguma coisa que dê risada e tal. Daí a importância da dança, por exemplo, nesses eventos, porque a dança ocupa o espaço de sociabilidade apenas como uma forma. E, bom, além disso, o Simmel tem uma riqueza muito grande, né, no aspecto dos temas que ele trata. Isso aqui digamos assim, o corpo formal, mas tem muitas coisas interessantes sobre, como por exemplo, eu mencionei, né, a prostituição, né, que não seria apenas uma coisa econômica, mas uma troca em que o relacionamento físico, ao receber um valor monetário, ele acaba tendo um aspecto formal, certo? Que também molda, né, que preenche a necessidade do relacionamento. Então é interessante que ele, assim, se você traduzir para hoje em dia, né, você pode pegar e mostrar assim, e ver como muitas das uniões, mesmo mais formais, tem esse aspecto, né, muito mais da formalidade do que realmente o conteúdo. E aí você nota, né, que os relacionamentos da sociedade são
são bem diferentes daquilo que a sociologia, no sentido da metanarrativa, fala, né? Tanto dos outros lá, do Weber, Durkheim e Marx. Então o Simmel, você pode aprofundar mais certas questões, né, de cunho mais dos relacionamentos individuais, né, de indivíduo para indivíduo, dentro desse esquema social. Então, daí ele tem uma grande influência sobre o Norbert Elias, né, que é um outro pensador bem importante do século XX, que vai tratar justamente dos hábitos, né, dos hábitos civilizatórios que foram sendo construídos, que passam a ser da sociedade, mas são construídos a partir de momentos históricos, né, que vão sendo atribuídos valores a certas coisas que seriam consideradas fúteis, né, pequenas futilidades, né, como a etiqueta social, essas coisas assim que, ao serem construídas como futilidades diferenciadoras entre classes sociais, por exemplo, acabam ganhando uma amplitude grande, né, uma amplitude bem maior, e se generalizando e passando a ser um aspecto que ele chama lá no livro dele de civilizatório. Né. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, sim, em algum momento, né, um livro de etiqueta lá medieval disse que o certo era comer com talheres. Então isso era um diferenciador da posição de classe da pessoa, né, da posição social da pessoa. E aí, a partir do momento que ao longo da história isso vai se generalizando, hoje é lugar comum. Então todo mundo come com talheres, né, no caso da sociedade ocidental. Nós estamos falando da sociedade oriental, que na verdade eles usam apetrechos de comer bem antes dos ocidentais começarem a usar talheres. Bom, essa é outra conversa. Certo? Então, espero que tenham gostado, né, dessa aula sobre o Georg Simmel. Certo? Espero que tenham se interessado por estudar ele. É um autor muito conhecido, muito usado no Brasil, assim, de maneira mais ampla. Certo? Nas universidades ele mas para o leitor mais comum, assim, que se interessa em entender sociedade, sociologia, normalmente fica muito lá nos três clássicos, e aí ele também é clássico, que é da mesma época, acaba não sendo conhecido, mas é interessante também buscar a obra dele. Principalmente que você vai ver que você vai se ver muito nesses aspectos formais que ele está falando. Certo? Então, dê um like aí no vídeo, certo? E se inscreva no canal. E faça comentários, né? Qualquer pergunta eu respondo nos próprios comentários, ou então faço outro vídeo respondendo. Até a próxima aula.